Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Martinesco, da equipe de marketing aqui da Sungrow e está começando agora mais um episódio do Sungrow Talks. Hoje a gente vai falar sobre o nosso Service Center aqui em São Paulo. Mas eu não estou sozinho aqui nessa mesa, tem mais gente que vai se apresentar agora. Oi pessoal, eu sou a Carol, faço parte do time de marketing aqui da Sungrow. Hoje a gente tem um convidado que é aqui da nossa casa mesmo, da Sungrow, o Thiago. Muito prazer ter você aqui hoje com a gente. Obrigado, Edu. Obrigado, Carol. Como eles falaram, meu nome é Thiago. Eu sou o gerente de serviços da Sungrow. Tenho mais de 20 anos de experiência com gestão de pós-vendas e atendimento ao cliente, com especialização em experiência do cliente. E estou aqui para ajudar. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Service Center, né? Queria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, onde que está localizado o service da Sungrow aqui no Brasil e quais são as principais áreas de atuação e suporte oferecidas. O service da Sungrow ele fica localizado em Osasco, na Grande São Paulo, muito próximo da nossa sede comercial, com uma estrutura capaz de atender o cliente desde a parte de atendimento telefônico, WhatsApp e e-mail, a parte de gestão de laboratório, também com uma estrutura para suporte ao cliente no que refere a serviços de campo, tanto comissionamento quanto atendimentos em garantia. Show de bola! Agora pensando em integradores, né, que é o nosso público aí que mais vai escutar o nosso podcast, quais serviços que o nosso service oferece a eles? Hoje, para o integrador, nós temos uma estrutura completa de suporte. Quando eu falo suporte, eu penso sempre no tempo que esse integrador precisa para atender melhor seu cliente. Então, hoje temos uma estrutura de Customer Care com 7 engenheiros dedicados a esse atendimento direto para o integrador, além de uma estrutura de suporte imediato que chamamos de suporte nível 1. Então, para aquelas demandas mais recorrentes do dia a dia, uma solicitação de um datasheet, de um manual, uma informação de um status de um caso em atendimento, esse integrador consegue o suporte direto independente do dia da semana que ele precisa. As demandas mais complexas, a minha estrutura de nível 1 encaminha para a minha equipe direta de nível 2. E essa equipe atende os demais 15%, que são os casos mais complexos. Importante ressaltar que acho que grande parte das ligações, né, e das aberturas de ticket já se resolvem no primeiro nível, né? Exatamente. Hoje a Sungrow recebe em média 6 mil solicitações de atendimento. Dessas 6 mil, 85% são resolvidas no nível 1. Ou seja, numa primeira tentativa de contato, o cliente tem a sua demanda atendida. Os outros 15% a gente segue tratando com uma estrutura de suporte direto ou com a nossa estrutura de laboratório. Muito bacana. E para os grandes EPCistas da geração centralizada, como o suporte é estruturado? Hoje, para a equipe de EPCistas e para a geração centralizada, também temos uma equipe dedicada para comissionamento e startup de sistemas, seja plantas GD ou os grandes projetos de geração centralizada, e também dispomos de uma equipe para atendimento em garantia de todo o perfil de cliente. Legal. E a gente sabe que dos diferenciais aí dos nossos concorrentes, só de estar no Brasil, de ter uma equipe brasileira, brasileiros trabalhando aqui em solo brasileiro, para atender o cliente brasileiro, quais outros diferenciais no atendimento pós-venda que a gente oferece? Eu diria que a Sungrow hoje é a única marca no Brasil que consegue atender o segmento de energia solar fotovoltaica em todas as frentes. Temos produtos e estrutura para atender o cliente da linha residencial até o cliente do grande projeto de geração centralizada. Muito bacana. E como que o service da Sungrow, ele evoluiu ao longo dos anos, né? Quais foram os principais desafios enfrentados e as melhorias que foram e continuam sendo implementadas? Eu diria que o principal diferencial do service Sungrow é a escuta ativa. O service está sempre em contato com o cliente, seja o cliente final, o integrador ou o distribuidor, se atentando às realidades, às novas tendências de mercado e se adaptando à melhor forma de atender esse parceiro, esse cliente. Legal. Você pode compartilhar com a gente alguns números ou alguns cases de sucesso que demonstrem aí tudo que a gente está conversando aqui? Eu gosto muito de falar, trazer um pouquinho o que o cliente nos diz. Hoje a Sungrow é uma das únicas empresas no segmento que faz uma pesquisa profunda de satisfação do cliente e oportunidades de desenvolvimento e melhoria. Hoje nós temos um Net Promoter Score em todo o canal de atendimento na faixa de 85 pontos, que chega a um nível dos grandes players no segmento de operações ou no segmento de tecnologia. E no segmento de energia, nenhum outro concorrente chega a um nível de satisfação e engajamento do cliente que a Sungrow chega. E mais importante, para os 15 pontos faltantes para atingir o resultado máximo de Net Promoter Score, a Sungrow sempre ouve esses detratores, entende o que existe de oportunidade de melhoria dos seus processos e implementa essas oportunidades. E o que o cliente ele pode esperar do service da Sungrow no futuro? Tem alguma novidade em desenvolvimento que você quer compartilhar com a gente?
Sempre tem, como eu disse, um dos desafios do service é estar sempre antenado aos movimentos de mercado. Hoje, nosso diferencial é dispor de uma estrutura de laboratório para reparo de equipamentos, mas também buscamos a forma mais rápida de atender o cliente. Por exemplo, para esse ano, a Sangro está intensificando os procedimentos de troca antecipada de equipamento para a linha residencial. O que significa isso? Aquele cliente que tem uma demanda que durante o atendimento foi constatado um defeito de fabricação, ao invés da Sangro pedir para o cliente enviar o equipamento para reparo e retorno do mesmo equipamento, nós já iniciamos um processo de troca em avanço. O cliente ele sinaliza a demanda, o service encaminha um equipamento em condições de funcionamento para o cliente e depois o cliente envia o seu equipamento para a Sangro fazer o devido reparo. Com isso, nós ganhamos em tempo de geração. O cliente não vai ter a sua usina parada sem geração, perdendo dinheiro. Com essa implementação, com essa mudança no processo do service, o cliente consegue ganhar em performance da sua usina. Legal. Como funciona o processo de garantia e o suporte técnico da Sangro? Toda demanda de suporte, ela se inicia com um ticket. Muitas vezes nós somos questionados, por que eu tenho que abrir um protocolo, por que eu tenho que abrir um ticket? Eu não posso simplesmente chamar alguém no WhatsApp, e eu gosto muito de falar para os parceiros, para os clientes, que a medição ela é fundamental. Se você não mede, você não consegue melhorar. Então, com a abertura de um ticket, que é o pontapé inicial, nós damos início a toda a tratativa de atendimento. Se na abertura do ticket for identificada que essa é uma demanda simples, ela vai ser resolvida da forma mais rápida. E conforme o processo vai avançando, chega num nível 2 de atendimento, avaliamos a complexidade, se não for possível resolver no nível 2, iniciamos um processo de garantia. Aí o cliente vai ter a opção de troca em avanço do seu produto ou do envio do seu produto para reparo no nosso Service Center. E tudo isso acompanhado pela equipe ou de atendimento ou equipe de back-office da Sangro. E de que forma o suporte técnico ele pode ser um argumento de venda para os integradores? Eu gosto muito de trazer esse ponto quando eu converso com os parceiros de serviço. A gente nunca deve pensar no service como uma fonte de renda, mas sim como um diferencial comercial. Sim. Quando você tem um suporte estruturado, você garante o seu produto pelo máximo possível em geração. Você aumenta o ciclo de vida do seu produto. Se você não tem um suporte estruturado, você tem momentos curtos de geração. Então, durante o período de garantia do produto, você tem atendimento. Com a Sangro, mesmo depois do período de garantia do produto, você segue com atendimento, por causa da longa duração dos produtos. E é até importante falar, né, que o service lá não fica só ali, né, entre aspas, o nosso laboratório de reparo, mas também tem um espaço de treinamento, tem espaço de visitas, tem um showroom. Conta um pouquinho pra gente desse espaço e como que a gente aproveita ele. A gente, quando fala de service, acaba concentrando muito em estrutura de suporte. Sim. Suporte e atendimento propriamente dito. Mas o Service Sangro vai muito além disso. Nós dispomos de um warehouse, um espaço com mais de 2.500 metros quadrados, com mais de 1.600 posições para estoque e armazenagem de inversores e peças de reposição, o que nos dá a condição de, no nosso laboratório, fazer a troca do equipamento que for necessário ou fazer a reposição de componente, a troca de componente do equipamento, o que tiver que ser feito para atender da melhor forma o cliente final. Então, o Service Center é, além da estrutura de atendimento, todo o serviço de apoio para a melhor cobertura do mercado. E como o service contribui para que o cliente confie, né, e escolha a Sangro como a melhor opção do mercado? Como eu disse anteriormente, o fato do cliente garantir o seu suporte durante todo o ciclo de vida do produto é o que o dá segurança. A Sangro não está no mercado como uma marca aventureira, aproveitando da oportunidade de mercado, mas sim em busca de um processo, de uma relação de longo prazo com esse cliente. Então, quando eu falo que eu estou preparando uma estrutura que vai suportar o cliente durante a garantia do produto e além do período de garantia, com estoque de produtos, com estoque de peças de reposição, é isso que o cliente espera. Ele não quer ter o atendimento só durante o período de garantia. Ele quer que eu esteja do lado dele durante todo o ciclo de vida do projeto. E é isso que a Sangro oferece. Legal. Eu acho que é importante também ressaltar a importância de escolher marcas confiáveis, né, com produtos de qualidade, produtos com segurança. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse pilar tão importante para a gente aqui na Sangro? A preocupação da Sangro, como eu disse, é a relação de longo prazo. Por isso que ela estrutura a sua base de atendimento e trabalha com parceiros sérios, busca parceiros sérios em todas as frentes. Então, quando eu monto um estoque de peças de reposição, um estoque de equipamentos para troca antecipada, uma estrutura de laboratório, quando eu penso num ciclo de atendimento sustentável, eu não estou pensando no resultado imediato.
E o parceiro que busca essa relação de longo prazo, ele vai buscar a Sangro, porque ele sabe que ele vai ter o suporte. Isso não significa que a Sangro vai falar sim para toda a demanda que o parceiro apresentar. Muitas vezes o nosso papel é de educador daquele integrador. O integrador, ele cometeu um erro, não significa que ele não pode se desenvolver, não vai aprender e não vai corrigir o seu erro. Assim como no nosso processo, se foi identificado um desvio, também ouvimos o cliente e ajustamos o processo quando necessário. Então essa relação ganha-ganha, ela tem que ser percebida do fabricante com o seu parceiro, com o seu cliente. E é isso que a Sangro propõe no Brasil. Bom, como o Dudu comentou aqui, né, o Service, além de fazer todo esse suporte, a gente também tem um espaço para treinamento. Eu queria que você falasse aí para os integradores que estão nos assistindo, nos ouvindo, como que eles podem ter acesso a essa visita no Service e como que eles podem ter acesso a esses treinamentos. Legal. O Service, ele está de portas abertas para todos os clientes, não só na nossa estrutura física, mas também na internet. Hoje existe uma plataforma muito bacana que é o Sangro Academy, é o primeiro canal de contato de todo integrador, de todo parceiro. No Sangro Academy, o cliente, o integrador, o revendedor, ele tem acesso a toda a documentação técnica, a todos os treinamentos comuns oferecidos e aos critérios para credenciamento ou para o profissional se inscrever ao processo de Service Partner Sangro. Então a Sangro, ela procura desenvolver o integrador e aqueles que têm interesse a uma relação técnica e comercial de médio e longo prazo pode se inscrever para se tornar um Service Partner Sangro. Bom, e falando sobre então Service Partner, você poderia aprofundar um pouco mais nesse tema? Claro, a ideia do Service Partner é trazer a nossa solução técnica para mais perto do produto, para mais perto do cliente final. Além da nossa estrutura de suporte em Osasco, nós credenciamos parceiros em regiões estratégicas para que esses parceiros consigam fazer uma avaliação de um projeto, fazer uma análise de um equipamento, uma análise de performance de uma usina e eventualmente até um reparo de um equipamento. Então, o programa de Service Partner, ele tem alguns níveis de credenciamento. Primeiro tem que existir um interesse do parceiro, ele faz uma inscrição, ele participa de um treinamento inicial e depois ele pode se inscrever para os próximos níveis, que vão dar o direito dele realizar um reparo, realizar uma visita técnica, realizar eventualmente até um comissionamento de um projeto de geração distribuída ou até mesmo uma manutenção em um sistema de geração centralizado. Então, a Sangro, ela procura, como eu disse, estar próxima do cliente, seja direta ou indiretamente, com sua equipe própria ou com sua equipe de parceiros. Mas para isso funcionar, tem que ter uma estrutura de apoio, formando esses profissionais, disponibilizando produtos e peças para que o atendimento em campo tenha a melhor performance possível. Então, Thiago, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Queria que você passasse uma mensagem final para quem está vendo e ouvindo a gente. Eu gostaria de compartilhar com todos os colegas que um dos principais valores Sangro é o Customer First, que coloca o cliente em primeiro lugar na definição de toda a estratégia técnica e comercial, de pré-venda e de pós-vendas. Então tenham certeza que tudo que tem sido trabalhado, que tem sido implementado, desenvolvido, é para melhor atender o cliente, que é o nosso propósito. Show de bola. Thiago, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui hoje. A gente ficou muito feliz com a sua presença. E é isso, nosso episódio chegou ao fim. Muito obrigado para quem nos viu, nos ouviu até aqui. E fica o convite para ficar ligado nas nossas redes sociais e também no nosso site, aí, o Sangro Academy, que está cada dia com mais conteúdos novos para vocês. Até a próxima.